Bahia, foi capturado mais um dos acusados da morte da líder quilombola Mãe Bernadette. O JN começa às 8h30, horário de Brasília. Até lá. Olá, muito boa noite para você. São 7h09. Seja bem-vindo à edição do JN2 desta sexta-feira, dia 12 de setembro. A polícia prende 2 suspeitos de participação no assassinato de um empresário em Castanhal. O crime foi cometido na frente das filhas da vítima na semana passada. Plataformas de hospedagem anunciam medidas de redução nos preços das diárias em Belém para a COP30, depois de uma recomendação da Defensoria Pública do Pará. Alunos de escolas públicas participam em Belém e em outros 5 municípios de um aulão preparatório para as provas do Enem 2025. E no futebol, as informações de Remo e Paysandu para a rodada deste sábado na Série B. A partir de agora, aqui no JL2. A polícia prendeu 2 suspeitos de participação no assassinato de um empresário na frente das filhas na semana passada em Castanhal. Um deles era o sócio da vítima. O homem apontado como o autor do disparo que matou o empresário no centro de Castanhal foi preso em Santa Maria do Pará no momento em que tentava fugir para o estado de São Paulo. Segundo as investigações, o atirador estava nesta moto e monitorou todos os passos da vítima no dia do crime. Depois do assassinato, os criminosos fugiram do local pela contramão e acessaram a BR-316. A divisão de homicídio identificou que Matheus Lopes de Abreu matou o empresário do ramo automotivo e receberia R$12 mil pelo serviço. O crime foi encomendado pelo amigo e sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro. O que a Polícia Civil colheu é que é unicamente ambição, né? Aos olhos da polícia, o que nós vislumbramos é isso, porque a vítima, ele era representante comercial de algumas marcas famosas de peça. O Rafael realizava vendas ali informais, tinha todo acesso à carteira de clientes dele, e tinha toda a confiança, né? Toda a confiança da vítima e da família. Durante as investigações, foi constatado que o mandante do crime participou ativamente do planejamento do assassinato. Segundo a Polícia Civil, ele deu suporte logístico e financeiro aos executores e ainda esteve no local do crime com a família da vítima para não levantar suspeitas. Segundo a Polícia Civil, em depoimento, Rafael negou ser o mandante do assassinato, mas há indícios e provas que confirmam a ação dele no crime. As equipes elas fizeram todo o levantamento com imagens de antes, durante e após o crime. Então, o carro utilizado na fuga, que foi um veículo Creta branco, nós temos as imagens dele por volta de 5h59 da manhã, saindo da casa do Rafael, do sócio, do amigo. As investigações continuam para localizar e prender outros 2 envolvidos no assassinato, entre eles o piloto da moto que deu fuga ao atirador. Estevão Neves Pinto, de 41 anos, foi morto com um tiro na última sexta-feira, no momento em que deixava as 2 filhas em um colégio particular no centro de Castanhal. A ação foi rápida. O empresário havia acabado de estacionar o carro. Nas imagens, ele aparece entregando as mochilas das crianças. O ocupante da garupa desce da moto e faz apenas um disparo na parte de trás da cabeça da vítima. Estevão morreu na hora. Uma semana do crime se passou e a imagem das crianças presenciando a execução continua chocando e vai seguir por muito tempo. Os 2 devem responder por homicídio qualificado. A defesa do investigado Rafael Mota Ribeiro declarou que pediu acesso completo ao inquérito policial para depois se manifestar sobre o caso. Nós não conseguimos contato com a defesa do suspeito Matheus Lopes de Abreu.
Saiu na madrugada de hoje a sentença dos acusados de planejar e executar a morte de um joalheiro em Marabá, em abril de 2021. Dos 6 réus, apenas um foi inocentado pelo tribunal do júri. O julgamento durou 2 dias. Passava das 2 horas da madrugada de hoje, quando o juiz leu a sentença. Oinotina Silva Ferreira foi condenada a 21 anos de prisão por planejar o assassinato de Edilson Pereira de Souza. De acordo com o processo, ela devia ao joalheiro mais de 2 milhões de reais, o que teria motivado o crime. A mãe dela, Maria da Paz, também apontada como mentora da execução, foi condenada a 14 anos de prisão. Mas por já ter 74 anos, a pena foi reduzida para 12 anos. Outros 3 envolvidos também foram condenados. Bruno Glender pegou 17 anos, Gabriela Ferreira Bogea, neta de Maria da Paz, 12 anos, e Rafael Ferreira de Abreu, irmão de Gabriela, 17 anos. O réu Matheus Mendes foi o único inocentado. O crime aconteceu em abril de 2021 em Marabá, sudeste do estado. Teria sido planejado por Oinotina Silva Ferreira, que, segundo os autos do processo, era cliente do joalheiro. O corpo da vítima foi encontrado no rio Itacaiunas. Tinha mais de 20 perfurações de arma branca, uma toalha enrolada no pescoço e as mãos amarradas. Todos os condenados devem cumprir a pena em regime inicialmente fechado. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e funcionários de um shopping de Belém participaram hoje da simulação de um ataque com explosivos. A atividade faz parte de um treinamento para situações de alta complexidade. Uma cena que poderia ser real. Um objeto suspeito no meio do shopping mobilizou policiais do Batalhão de Operações Especiais. Era o início de uma simulação de crise que testou na prática como agir em caso de ameaça com explosivos. Em questão de minutos, o local foi isolado. Militares usaram trajes especiais de proteção, com quase 30 quilos, para se aproximar da ocorrência. A simulação foi só um treinamento que demonstra o preparo dos militares envolvidos na ação. Durante o treinamento, os agentes simularam uma explosão de um artefato, com vítimas feridas. A ambulância foi acionada para o socorro. Este objeto, que simulou um carro, também foi usado como parte do treinamento. O veículo foi incendiado para simular uma explosão. E os bombeiros agiram no combate às chamas. Cães farejadores ajudaram na identificação de uma mala suspeita, também com simulação de explosivos. O tempo todo, a simulação foi acompanhada pelos colaboradores aqui do shopping. Tudo isso durou em média de 1 hora e envolveu aproximadamente 40 profissionais que ajudaram as pessoas aqui a entenderem um pouco mais de como funciona a dinâmica. Isso aí, para a gente que está esperando um evento de grande porte igual a COP, isso é de grande importância, de grande tranquilidade, saber que existe o treinamento da polícia, o treinamento do próprio shopping. E a crise ela pode ser um artefato, ela pode ser um refém localizado. E o nosso conhecimento nós estamos trazendo para o meio público. Esse exercício hoje preparou, mostrou aos nossos colaboradores, né, e aqueles que estão ouvindo e vendo que nós estamos preparados para resolver qualquer situação adversa que venha acontecer. Um treinamento de alta complexidade que mostra a importância da prevenção para salvar vidas. A ação faz parte do preparo de forças de segurança para a atuação em situações de alta complexidade, em grandes eventos como a COP30. É curioso e importante, né, para o nosso dia a dia, né, para a gente estar adquirindo mais conhecimento e a gente que está diante da operação, né, qualquer situação a gente possa estar instruída, né, para colocar em prática o que a gente vem aprendendo aqui nos 2 dias de treinamento. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-316. Foi hoje de manhã, no trecho da rodovia que corta Marituba, na região metropolitana. O engavetamento envolveu 2 carros, uma moto e uma carreta. A batida foi neste trecho da rodovia, no quilômetro 13. De acordo com testemunhas, o motorista da carreta teria feito uma parada brusca e os outros veículos não conseguiram desviar.
A passageira de um dos carros ficou presa e foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Além dela, uma outra pessoa também foi encaminhada para o Hospital Metropolitano. A seccional de Marituba apura as circunstâncias do acidente. Os motoristas dos dois carros e da carreta permaneceram no local e, em seguida, foram levados pela Polícia Militar para prestar depoimento. O estado de saúde das vítimas não foi informado pelo Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Em Altamira, no sudoeste do estado, uma van foi parar dentro de um igarapé na zona rural. O acidente aconteceu na noite de ontem. O motorista conseguiu se salvar sem ferimentos. O motorista de uma van teria perdido o controle da direção e caiu nesta ponte de madeira, que não tinha proteção lateral, localizada a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. O veículo tombou dentro do igarapé, trecho que estava bastante escuro. O motorista conseguiu escapar sozinho do veículo pela janela, sem ferimentos. Houve apenas prejuízos materiais. Moradores da comunidade passaram pelo local logo após o acidente e se assustaram com a cena. Misericórdia, menino. Isso é para quem tem que ter cuidado. Pela manhã, o veículo continuava dentro da água. Uma seguradora acionou uma empresa de guincho para fazer a retirada da van. A ponte está com parte da madeira apodrecida e não tem barras de proteção laterais. Um grave acidente também foi registrado nesse mesmo local no mês de julho, quando uma caminhonete caiu no igarapé e o motorista morreu. Situação perigosíssima, né? Principalmente à noite, imagina só. A Prefeitura de Altamira informou que os materiais necessários para a reforma da ponte já foram adquiridos e que os serviços de reconstrução devem ser iniciados nos próximos dias. O PROCON fez esta semana uma fiscalização em hotéis da capital. O objetivo, nesse momento, foi orientar sobre o cumprimento dos direitos do consumidor na oferta dos serviços. Os fiscais do PROCON visitaram 6 hotéis de Belém. A ação durou 3 dias e terminou ontem. As equipes verificaram o cumprimento da lei com base no Código de Defesa do Consumidor. Estabelecimentos receberam recomendações de melhorias de pontos específicos na prestação dos serviços. Entre elas, a disponibilização de informações claras sobre o número de acomodações, os serviços oferecidos e a divulgação dos preços praticados em diferentes períodos do ano. Tudo foi incluído nas chamadas fichas de orientação. É dado um prazo, dentro desse prazo, a empresa pode se apresentar a documentação solicitada ou se adequar e o PROCON retorna para verificar se cumpriu as determinações dadas nessa ficha. Caso não cumpra, no ato do retorno, pode ser autuado, feito um auto de infração, onde mostra as violações do direito do consumidor. Apesar de toda a polêmica envolvendo os valores de hospedagem para a COP30, o PROCON diz que até o momento não registrou nenhuma denúncia formal de preços abusivos. Você pode ir até a sede, você pode entrar no nosso site ou pelos nossos e-mails e procurar, saber, olha, eu tenho uma dúvida, olha, eu tenho uma denúncia, eu tenho um problema. Então, você pode procurar o órgão e fazer essa sua consulta, a sua denúncia ou até mesmo a sua reclamação. E plataformas de hospedagem anunciaram medidas de redução nos preços das diárias em Belém para a Conferência do Clima da ONU, a COP30. A decisão veio depois de intervenções do governo do estado e da Ordem dos Advogados do Brasil. A recomendação usou como base para definir o preço aceitável de hospedagem o valor cobrado durante o Círio de Nazaré. Buscar a conformidade desses preços com a média do mercado. Isso foi extraído através de uma perspectiva de 3 vezes o valor da alta temporada, que seria o Círio. Foi extraído a partir de precedente do Superior Tribunal de Justiça e foi enviado a cada um desses fornecedores. As plataformas de hospedagem Airbnb e Hotels.com informaram a redução de 22% nos preços de hospedagem, percentual que pode chegar até 30%. A medida é fruto de uma recomendação do governo do estado e da OAB Pará. Além dessa redução, outra plataforma bloqueou também no período da COP essas ofertas abusivas, essas práticas abusivas que estavam dificultando que outras pessoas pudessem participar desse debate da justiça climática e ambiental.
As duas plataformas também vão avisar ao usuário quando o anúncio cobrar preços acima da média para a COP30. Uma maneira de garantir transparência na hora da escolha. A ideia foi fazer com que a plataforma advertisse o seu usuário de que determinadas ofertas estavam com esse valor elevado para que eles pudessem escolher de maneira consciente, buscando outras vias, outras alternativas. No entanto, duas plataformas, o Book.com e a Agoda, não responderam à recomendação. Por isso, foram alvo de uma ação civil pública ajuizada ontem e podem sofrer multas. Elas podem sofrer com restrições no sentido de oferta de preço, podem ser submetidas à aplicação de multas, e eventualmente isso vai repercutir negativamente na própria imagem institucional da plataforma, porque responder a uma ação judicial por ser conivente com o aumento predatório de preços, isso atinge a imagem reputacional de uma plataforma multinacional. O preço da hospedagem foi apontado como empecilho por muitos países que planejam participar da Conferência do Clima em novembro. Alguns anunciaram que não viriam ou que mandariam delegações reduzidas. Governo do Estado e governo federal precisaram correr atrás de soluções. Nesta semana, o número de delegações confirmadas quase que dobrou. Chegou a 135 do total de 196 países membros da ONU. Um avanço, segundo a vice-governadora Hannah Gassan. O governo do estado, junto com o governo federal, cuidou de tratativas para que a gente pudesse oferecer leitos até $200. Alguns países receberam a oferta de 10 leitos cada país e outros países receberam a oferta de 15 leitos cada um, com esses valores de diárias, possibilitando que os negociadores venham para a COP, e nós estamos em tratativas com cada país para fazer com que eles se sintam absolutamente confortáveis, e isso vem fazendo com que o número cresça cada vez mais. Enquanto isso, as obras da Blue Zone no Parque da Cidade já estão mais de 70% concluídas. É por este corredor central que em novembro caminharão líderes do mundo todo para definir o futuro do planeta. A Blue Zone, a Zona Azul, é a área restrita, onde os líderes e chefes de Estado vão ali ocupar para todas as negociações. E hoje à tarde, o governador do Estado anunciou nas redes sociais que o número de delegações confirmadas subiu para 140. Bem, sobre a redução dos preços anunciada pelas duas plataformas de hospedagem que você viu aí na reportagem, a Booking.com declarou que não interfere nos preços das reservas e que quem define e controla todas as políticas de preços são os próprios parceiros que disponibilizam as propriedades. Sobre a ação civil pública, a Booking.com disse que, depois de uma extensa análise, a empresa comunicou à Defensoria Pública do Pará que, por questões contratuais com os proprietários, não pode excluir parceiros unilateralmente com base nos valores das diárias anunciadas, mas sim em caso de violação das cláusulas de rescisão previstas no contrato. A plataforma Agoda não se manifestou. E olha, tem informação sobre interdição de trânsito em Belém agora, nesse fim de semana. São obras relacionadas à preparação da capital para a COP30. Vem dar uma olhada comigo aqui no G1 Pará. Trechos da Avenida Doutor Freitas e também da Brigadeiro Protásio, ali ao lado do Hangar Centro de Convenções, serão interditadas em Belém. Aqui na reportagem, mais detalhes. Olha, o cruzamento da Doutor Freitas com a Brigadeiro Protásio vai ficar interditado neste sábado e domingo devido às obras de drenagem realizadas em preparação à COP30. Essas obras já vêm sendo feitas ali na Doutor Freitas e agora elas vão avançar em direção aí ao cruzamento da Doutor Freitas com a Brigadeiro Protásio. Durante o período de interdição, o tráfego na Avenida Brigadeiro Protásio vai ser suspenso no sentido da Avenida Júlio César para a Avenida Doutor Freitas. Já o fluxo de veículos na Avenida Brigadeiro Protásio ocorrerá exclusivamente no sentido Avenida Doutor Freitas, Avenida Júlio César. Tudo explicadinho para você, aqui no G1 Pará. E a seguir no futebol, os últimos treinos de Remo e Paysandu para os jogos deste sábado pela Série B. E a expectativa dos artistas paraenses que vão se apresentar nesse fim de semana no Festival The Tal, em São Paulo. Agora são 7h28. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Senador Lemos, bem movimentada, trânsito pesado, mas ali à frente nesta sexta-feira. Volto já já.
Hoje foi o juiz que decidiu na audiência que era pra Sofia ficar com a Léo. Leona... Alunos de escolas públicas participaram hoje em Belém e em outros 5 municípios do estado do primeiro aulão para as provas do Enem 2025. A ideia é que essa preparação se repita pelo menos uma vez por mês. A cada revisão, cresce a confiança de conquistar um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente deve abraçar com carinho, a gente deve encarar essas oportunidades como uma chance a mais de poder realizar os nossos sonhos. Na contagem regressiva para o Enem deste ano, cada detalhe pode fazer a diferença na hora de conseguir a tão sonhada vaga na universidade pública. Se a gente não se atualizar da maneira certa, a gente não consegue, fazer a prova da melhor maneira. Aqui nessa faculdade em Belém, alunos da rede pública e moradores da comunidade participam do primeiro aulão promovido pela Secretaria de Educação do Estado. Uma oportunidade de reforço nos estudos nesta reta final de preparação para o Enem. A gente tem as nossas aulas regulares nas usinas, nas escolas, nos específicos. Em algum momento da semana ou do mês, a gente chama todo mundo para um espaço e faz essa mobilização de maneira mais intensa. O aulão também virou ponto de encontro entre gerações. Seu Alberto está empolgado com a possibilidade de estudar biologia no ano que vem. A aula aqui é excelente, é muito boa, que o professor explica nos mínimos detalhes aí o que tem que fazer, né? Para a gente ler com atenção as questões e bola para frente. Todo mundo estudando, porque a oportunidade única que a gente tem é essa. A ideia é que os aulões aconteçam uma vez por mês de forma presencial em locais que ainda serão definidos pela SEDUC. A programação também vai chegar em cidades como Curralinho, Soure, Igarapé-Açu e Santa Isabel, revisando todas as áreas de conhecimento cobradas nos 2 dias de prova. Uma oportunidade que Dona Sandra não deixou escapar. Não importa a idade, nunca é tarde, você recomeçar. Então, às vezes, a gente, por ser dona de casa, ter filhos, que eu tive 6 filhos, aí o foco meu era meus filhos. Hoje em dia está tudo formado, e agora eu estou olhando para mim, me valorizando e ver que eu também posso. Ora, a diferença está aí justamente em se movimentar, em caminhar em busca do sonho. Para isso, não tem idade, não tem restrição, não tem limitação. Este ano, por causa da COP30, Belém, Ananindeua e Marituba, no caso as provas do Enem, serão nos dias 30 de novembro e no dia 7 de dezembro. Nos outros municípios do estado, o calendário nacional segue com as provas no dia 9 e 16 de novembro. Agora o futebol. Remo e Paysandu jogam amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. O repórter João Vanderlei traz as notícias da preparação do Leão e do Papão para a rodada do final de semana. Olá, amigos do JL2, uma boa noite. Amanhã, Clube do Remo e Paysandu terão pela frente jogos decisivos pela 26ª rodada da Série B. E pelo lado bicolor, a principal novidade é a reestreia do técnico Márcio Fernandes. Demitido em fevereiro após uma derrota pelo Campeonato Paraense, está de volta após 7 meses. Por conta disso, são esperadas mudanças no time. As principais novidades devem ser os retornos de Edilson na lateral direita e Brian na esquerda. O meio de campo também será alterado. Sem Leandro Vilela, suspenso por cartões amarelos, a preferência deve ser por Ramon Martínez, André Lima e Marlon. No ataque, Rossi, Garcês e Diogo Oliveira devem ser os escalados. Já no Clube do Remo, a presença que mais chama atenção na lista de relacionados é a do meia Natan Pescador. Dos últimos 3 contratados, apenas ele viajou para Goiânia. Por outro lado, o lateral Jorge e o meia grego Taxides vão estar disponíveis apenas na próxima rodada. O desfalque azulino neste final de semana fica por conta de Caio Vinícius, suspenso por cartões. Para substituí-lo, Luan Martins é o mais cotado. Desse modo, o Remo deve ser escalado com Marcelo Rangel no gol, Natan Santos, Klaus, Reinaldo e Sávio na defesa, Luan Martins, Jaderson e Diego Hernandes jogam no meio de campo, enquanto Nico Ferreira, João Pedro e Pedro Rocha são os homens do ataque. Remo e Paysandu jogam neste sábado, às 4 horas da tarde no Mangueirão,
Mineirão, o Paysandu recebe o América Mineiro, uma luta direta contra o rebaixamento. Já o Clube do Remo visita o Vila Nova em Goiânia às 6h30 da noite para se manter perto do pelotão que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Fico por aqui, um grande abraço. Carimbó, calypso, lambada. A mistura dos ritmos do Pará vai invadir neste fim de semana um dos palcos do Festival The Tal em São Paulo. Artistas aqui do estado se apresentam em um local dedicado aos ritmos brasileiros. A euforia é de quem vai participar pela primeira vez de um dos maiores festivais de música, cultura e arte do país. A atmosfera aqui é de alegria, de amizade, de felicidade. É uma atmosfera surreal, só vivendo aqui para saber. O evento, que reúne artistas nacionais e internacionais, desde o fim de semana passado tem levado milhares de pessoas ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Um caldeirão de diversidade de ritmos e riqueza cultural com uma generosa pitada do tempero paraense. Tecnomelody, o próprio calypso, um pouco do nosso brega. A lambateria, ela traz aí esse merengue que é todo nosso, né? Um misto de tudo que é de bom, de tudo que tem de bom aqui na nossa cultura, né, musical. No domingo, a mistura de ritmos amazônicos e beats eletrônicos vai dominar o palco Factory com a lambateria Baile Show. É um espetáculo de dança, de música, de latinidade, de brasilidade também, música autoral paraense, música dançante, também vai ter músicas que influenciaram o nosso repertório da nossa região. É um show para sorrir, para dançar, para se divertir. O espetáculo contará ainda com a participação da cantora e compositora Lia Sofia. É claro que eu vou entrar levando o meu carimbó, minhas canções e, claro, junto comigo, mestres e mestras, para esse palco incrível para o Brasil inteiro conhecer um pouquinho da nossa cultura e da nossa energia. O palco The One receberá um encontro histórico da música paraense com Joelma, Dononete, Gabi Amarantos e Zainara. Já a fusão dos ritmos amazônicos com elementos da música pop contemporânea será comandada por Felipe Cordeiro em apresentação solo. Antes de haver o Brasil, havia tanta gente à beira dos rios, um tanto sumiu. Mais que shows, o fortalecimento de uma cena cultural diversa e inovadora. O nosso Pará agora, ele realmente o mundo está vendo ele, né, de maneira diferente como a gente já conhece. Para quem não conhece, vai amar a nossa cultura, a nossa região. E para quem já conhece, né, vai se divertir muito, com certeza. Acho que vou encontrar muitos de nós por lá. A expectativa, pelo menos, é essa. Vou, inclusive, estar com algo ali personalizado, levando um pouquinho do que é nosso, né, da nossa raiz paraense. E acho que assim vai ser lindo. Olha, tradição e alta gastronomia. Hoje, boieiras e renomados chefes de cozinha se unem numa missão especial. Quem conta pra gente ao vivo qual é a repórter Poliane Guimarães. Boa noite, Poli. Olá, João. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Hoje é um dia especial no Festival Ver o Peso de Cozinha Amazônica, né? O Festival Ver o Peso da Cozinha Paraense, perdão. É o segundo jantar das boieiras. É um momento especial porque ele reúne não só as boieiras que preparam os pratos principais e os chefes que comandam os acompanhamentos, oferecendo uma experiência única e gastronômica para o público presente. Ao todo, são 10 boieiras e 10 chefes que cozinham para apresentar esses pratos ao público. E agora a gente mostra para você quais são os pratos que estão sendo ofertados. Por exemplo, nesse boxe está sendo ofertado um guisadinho de charque com jambu e o acompanhamento é farofa de banana da terra com biju. Uma experiência única e também que mostra essa diversidade e também a riqueza da nossa culinária, que une saberes tradicionais das guardiãs dos sabores regionais com a formação dos chefes de cozinha. E para falar um pouquinho mais sobre o festival, eu converso agora com a Joana Martins, que é a curadora. Joana, esse momento é muito importante porque ele quebra paradigmas, né?
Com certeza, né? As boieiras por muito tempo não eram vistas e a partir do festival elas começaram a ser reconhecidas, a gente começou a frequentar as nossas feiras e mercados para comer a comida boa delas, né? E aqui elas são as estrelas principais e esses chefes convidados vêm fazer o complemento do prato delas de forma criativa e inovadora. Essa é a proposta. Inclusive, o festival teve um hiato de 7 anos, voltou esse ano, um ano muito simbólico para o nosso estado, né? Em que a gente tem que reforçar a nossa cultura gastronômica e tem muito mais durante esse final de semana. Tem, amanhã e domingo a gente tem vários restaurantes de Belém oferecendo pratos inéditos aqui no shopping. E tem também no outro fim de semana ainda os chefes na praça, lá na Batista Campos. Perfeito, então tá feito o convite, comida boa, com música e diversão para todo mundo, é aqui. Volto com você, João. Obrigado, Pode. O local aí é o estacionamento do shopping que fica na Avenida Centenário. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana. Hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Celina. É? Uhum. Como vai, Celina? Esteban. Vale tudo. Dona de Mim. Oferecimento Perdigão Meu Menu. Refeições completas. Será que isso